Bom, pessoal, aula passada a gente falou sobre o sistema tarifário nacional do grupo B residencial, né, rural. Falamos um pouquinho, vocês viram aí alguns exemplos, né, fatura de energia. Tentei passar também algumas outras situações, tipo a questão da tensão fora do adequado, que envolve um pouquinho ali de qualidade de energia. E hoje nós vamos falar sobre a tarifa, em relação à tarifa, né, nacional, só que para o grupo A, tá? Como que funciona, quem se enquadra, como decidir se eu vou para a tarifa verde, se eu vou para a tarifa azul, ok? Então vamos lá. Então o foco hoje vai ser aqui o grupo A. Eu vou falar sobre a modalidade tarifária binômia, né, convencional binômia. Vou falar também sobre a modalidade tarifária horária, que aí já incide a tarifa verde e a tarifa azul, né? Para quem não lembra, na tarifa verde eu só tenho uma demanda, ok? Na azul eu tenho demanda na ponta e demanda, demanda está do lado de cá, né? Demanda na ponta e demanda fora de ponta. E o consumo nas duas eu tenho consumo na ponta e fora de ponta, tá? O que diferencia aí basicamente é a demanda de um, que só tem uma, né, na verde, e na azul eu tenho duas demandas a ser contratada. Então vamos ver aí algumas características das modalidades de tarifa. Na modalidade convencional, primeiro, um único valor para a demanda contratada e um único valor para a energia consumida, independente do posto tarifário. Então eu não tinha horário de ponta e fora de ponta, eu tinha consumo e eu tinha demanda, valores únicos. Somente unidades consumidoras com demanda inferior a 150 kW podem se enquadrar na tarifa convencional. Então, se a minha demanda, né, fosse maior que 150, eu já teria que ir para verde ou para azul. Menor que 150, eu poderia ficar na modalidade convencional, enquanto ela existia. Esta modalidade será extinta a partir da terceira revisão tarifária de cada distribuidora de energia elétrica. Então, isso já foi definido lá na resolução 414, já ficou claro que quando chegasse na terceira revisão, isso ia ser extinto. A Energisa Mato Grosso já está na quarta revisão, então a gente já sabe aí que não tem mais a modalidade convencional. Unidades consumidoras com contrato de fornecimento nesta modalidade deverão mudar para a tarifa azul ou verde, grupo A, ou mudar para o grupo B, se viável para a carga instalada até 75 kW. Então foi dada essa condição aí, e aí precisa fazer os cálculos de qual situação é mais viável, e aí depende do eletricista, do engenheiro eletricista, para fazer esses cálculos, e é o que eu quero passar para vocês aqui hoje, essa ideia de como vocês vão chegar nessa situação. Modalidade horária verde. Um único valor para a demanda contratada, independente do posto horário tarifário, né, se é ponta ou fora de ponta. Valores distintos para consumo de energia elétrica em função do posto tarifário. Então eu tenho energia na ponta e tenho energia fora de ponta. Válido para demanda mínima de 30 kW e alimentado em tensão inferior a 69 kV. Então, ó, demanda mínima 30 kW e tensão inferior a 69. Então, quem é menor que 69? É o A3A, o A4 e o AS. Então, modalidade verde. Já a modalidade horária azul, o que a gente tem que falar sobre ela? Valores de demanda contratada e consumo de energia elétrica distintos em horário do dia. Então, horário de ponta e fora de ponta para consumo e para demanda. Obrigatório, então a modalidade azul ela é obrigatória para os subgrupos A1, A2 e A3. Alimentada em tensão igual ou superior a 69. Opcional para os demais subgrupos. Tá? Então, os outros subgrupos podem migrar para o azul. Tá? Eu falei ali atrás do A3 ou A4, né, que era o verde, mas ela é opcional caso queira participar do azul, né? E demanda contratada mínima de 30 kW também. Então aqui o grupo A1, A2 e A3, o que definiu foi a tensão maior que 69 kV. Então, recapitulando, a modalidade horária azul, ela é obrigatória para a modalidade aqui, ó, A1, né, para o subgrupo A1, A2 e A3, ok? Mas ela pode ser opcional para o A3A, para o A4 e para o AS, se verificar que há uma redução na fatura, tá? Se é mais viável fazer desta forma. Como que eu faço o cálculo, então? Como que eu fazia na realidade, né? O cálculo é modalidade convencional. Então eu vou ter aqui, ó, o meu VPF, que seria o quê? Valor parcial da fatura de energia. Ele é parcial porque ainda incide outras coisas aqui, né? Tem aquela questão de iluminação pública, tem os descontos, então não é valor final, valor parcial. Eu vou ter o que aqui, ó? O consumo faturado, né, de energia elétrica ativa em kWh,
vezes a tarifa de consumo, que a gente já viu lá atrás, que em função da tarifa de energia, mais a tarifa de utilização do sistema de distribuição, mais a demanda faturada, né, que a gente viu aí, que é o maior valor de demanda ali dentro do período de medição, dado aí em quilowatts, né, não quilowatt-hora, não vão se enganar, vezes a tarifa de demanda. Lembra que na modalidade convencional, eu só tinha uma tarifa de consumo e uma de demanda, independente do horário do dia. Vezes aí nos meus impostos, né, que é 1 sobre 1 menos os tributos, que é o PIS, o COFINS e o ICMS. Ok? Então, basicamente, é o que a gente fez lá para a nossa conta de energia do grupo B, só que lá não entrava a demanda. A diferença é que agora aqui entrou a demanda, só foi basicamente isso, a alteração de lá para cá. Na modalidade horária verde, eu vou ter o que aqui como valor parcial na minha conta de energia? O consumo faturado na ponta ou fora de ponta, né? No caso aqui fora de ponta, vezes a tarifa de consumo fora de ponta, mais o consumo na ponta, né? Medido na ponta, vezes a tarifa de consumo na ponta, mais a demanda faturada vezes a tarifa de demanda. Lembra que na verde eu só tenho uma demanda. Eu não tenho demanda na ponta e fora de ponta. A gente só considera como fora de ponta, tá? E vem escrito na fatura como fora de ponta. É uma única. Vezes aí, então, minhas taxas, meus impostos, ok? Então, essa é a forma de eu calcular aí a minha tarifa verde, na modalidade horária verde. Já na azul, eu tenho o consumo fora de ponta vezes a tarifa fora de ponta, o consumo na ponta vezes a tarifa na ponta, né, de consumo na ponta, a demanda faturada fora de ponta vezes a tarifa de demanda fora de ponta, a demanda faturada na ponta vezes a tarifa de demanda na ponta, vezes aí os impostos, os tributos. Então vocês viram aí que ficou bem diferenciado, né? Então tem que ter a medição de acordo com o horário do dia e os preços também são diferenciados lá na resolução que acabou de ser homologado pela ANEEL, agora dia 22 de abril. Então, se eu pegar aqui a nossa resolução, eu fiz um resumo dela para poder facilitar, tá? A resolução homologada número 2856, de 22 de abril de 2021, que vai do dia 22 de abril de 2021 até 7 de abril de 2022, e eu tenho aqui na tarifa verde a seguinte situação: uma única demanda, independente do horário de ponta ou fora de ponta, para o grupo A3, tá? O grupo A3 ele é de 30 kV a 44 kV. No grupo A4, que é o caso aqui da universidade, que é atendido em 13,8 kV, ele vai de 2,3 kV a 25 kV, certo? Então, quando eu mostrar a fatura da universidade aqui, ela se enquadra no grupo A4. Ela pode ser esse A4 como esse A4. E a gente vai ver já já isso aí. A demanda é uma única demanda, independente da hora do dia. A demanda de ultrapassagem, caso você passe da demanda que você contratou, você vai pagar 2 vezes o valor da demanda fora de ponta, né? Que a gente chama aqui de demanda fora de ponta, mas é uma única demanda, tá? 2 vezes esse valor. Então, é pesado, né? Caso você consuma aí uma potência maior do que você contratou, tá? Demanda de ultrapassagem. O consumo, então, ele é feito da seguinte forma: pode olhar que os valores de ponta são idênticos aos valores fora de ponta, tá? Tanto para o grupo A3A como para o A4. Então, eu tenho a taxa de utilização do sistema de distribuição mais a tarifa de energia na ponta, que vai dar aí 1,83, né? R$1,83 por kWh. Fora de ponta, que seria aí fora daqueles 3 horários. Lembra que esse horário de ponta aí são aqueles 3 horários mais críticos, né? 3 horas do dia. E aqui, nessa parte, os demais horários. Eu vou pagar 35 centavos, praticamente 36 centavos arredondando aí por quilowatt. Então, se vocês olharem aí, tanto do A3 quanto do A4, é o mesmo valor, tá? É o mesmo valor aí, de fora de ponta e na ponta. A única diferença é que eu tenho valores diferenciados fora de ponta e no horário de ponta. Então, consumir energia no horário de ponta é muito mais caro. Por isso que as indústrias ligam um gerador próprio, né, motor a diesel, ou faz investimento aí em energia fotovoltaica, tá? Então, é para poder compensar essa utilização desse horário. Já para a modalidade tarifária azul, eu listei aqui do A2, A2, A3 e A3A. E aí o que acontece? Eu tenho valores diferenciados, né, de demanda ponta e fora de ponta. Então eu coloquei aqui, ó, a demanda na ponta
Vamos pegar aqui o A4, tá? Como referência, porque a gente vai falar depois um pouquinho do A4. Na ponta, custa 54,19, tá? A demanda em quilowatts. E fora de ponta, R$ 20,46. A demanda de ultrapassagem é o dobro, lembra que é 2 vezes, né? Então tem um multiplicador aí vezes 2. No A3A é os mesmos valores, ok? Já no A3 e no A2 aqui são valores menores, né? Então o nível de tensão é maior. Na ponta aqui é 19,11, fora de ponta é R$ 7,24 por quilowatt contratado. Então, geralmente as indústrias são maiores de acordo com o nível de tensão, tá? Então o consumo, a demanda contratada aqui também vai ser bem maior, tá? Em relação a isso. No A3A, que é 69 kV, 29,31 na ponta e 11,86 fora de ponta. A demanda de ultrapassagem sempre vai ser o dobro da demanda. Vocês vão ver que a gente vai pagar a demanda 3 vezes, caso haja demanda de ultrapassagem. Bom, em relação ao consumo, o que eu tenho aqui das tarifas de consumo? Eu tenho um consumo na ponta e fora de ponta para todas as situações. Então vamos olhar aqui o A3A e o A4. 51 centavos na ponta, 35 centavos fora de ponta. Opa, comparado com lá de cima ficou bem mais barato, né? Lá é R$ 1,83 na ponta, fora de ponta R$ 35,79. Fora de ponta está o mesmo valor. Na ponta então tem um valor aí bem menor, R$ 1,83 para 51 centavos. A mesma coisa acontece no A4. Então vocês já estão vendo aí, ó, a diferença na hora que você for calcular lá para o seu cliente, né, ou para a sua unidade consumidora, ou uma consultoria que você esteja fazendo, e você vai ter que calcular qual vai ser a fatura de energia dele no final do mês, na modalidade tarifária verde ou na azul, e qual é a melhor situação que ele se enquadra, você tem que levar em consideração já esses valores atualizados de 2022. Pô, professor, então a azul seria mais indicada, né, mais barato o consumo? Depende, né? Olha o valor da demanda. A demanda contratada é R$ 54,19 por quilowatt contratado. Então, qual que é a demanda da sua indústria? Aqui é 20, tá? 20,46. Então, uma demanda aí de 5.000, 10.000 quilowatts, isso vai fazer diferença na conta de energia. Aqui na próxima tela, eu só fiz aqui uma comparação para vocês terem uma noção que os valores, né, indiquei aqui na modalidade verde e na azul, quais valores são parecidos, né? A demanda na A4 e na A3, elas são idênticas aqui no valor fora de ponta, na azul, tá? O consumo, a taxa de utilização de sistema de distribuição, ele é idêntico, tá? No A3 e no A4, independente se é ponta e fora de ponta, ele é idêntico ao fora de ponta, na verde, ok? A mesma coisa acontece na tarifa de energia. Então, a tarifa de energia na ponta, eu estou falando de tarifa, tá? De energia, não a tarifa de consumo, que aí já é a soma das outras duas aqui. A tarifa de energia fora, na ponta, ela é igual para todas as modalidades. Pode olhar aí. E fora de ponta, também é igual para todas as modalidades fora de ponta. O que muda aqui é a tarifa de utilização do sistema de distribuição e a demanda, tá? Isso é o que afeta aí basicamente a conta de energia. A tarifa de energia, ela só tem diferença entre ponta e fora de ponta. Então vocês conseguem ver aí uma relação entre elas. Lembrando que essa planilha, ela está resumida em relação à resolução. Deixa eu mostrar a resolução para vocês aqui como que ela vem. Bom, aqui eu estou no site da ANEEL, tá? No link que está lá no hiperlink daquela planilha. E aí você vem aqui e você faz uma filtragem. Ó, eu quero as concessionárias de distribuição. Eu vou escolher aqui a Energisa Mato Grosso. Tipo, né? Eu vou escolher, posso deixar todos, tá? Não tem problema. E o ano, eu vou escolher 2021. Vou procurar. E aqui eu venho, então, nesse último PDF aqui, atos regulatórios, e eu vou abrir a resolução que a gente está usando lá como referência, tá? 2.856, de 22 de abril de 2021. E aí ela fala aqui qual foi o percentual que houve de reajuste de cada situação, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é a planilha, né? Que na planilha ele mostra o subgrupo das tarifas, aqui está o A2, e aí se eu pegar aqui e filtrar em relação à bandeira azul, ó,
aqui está o valor em reais por megawatts, lá eu coloquei por quilowatt, ok? O valor da demanda, então está aqui a demanda, R$19,11, 4,27 na azul, né? Aqui está em relação a TUG, e está em mega, então aqui é 0,0669, né, centavos por quilowatt. E aqui a tarifa de energia, que é 0,42 centavos por quilowatt. Se eu somando as duas aqui, então eu tenho a tarifa de consumo, certo? Então eu peguei esses dados aqui e coloquei naquela planilha lá para poder ficar mais fácil. Eu tenho aqui no A3 o azul, eu tenho aqui no A3A o azul e o verde. Olha que tá vendo aqui no A3, eu só tenho o azul, não tenho o verde, tá? Já no A3A, eu tenho a opção do azul, que é uma demanda de R$ 54,19, e na verde uma demanda de R$ 20,46. Então aquela minha planilha resumida lá saiu desse documento. E aqui embaixo eu tenho a tarifa convencional do B, né? O B1, né? O B2, o B3... Então, o B1, ó, a tarifa convencional lá que a gente viu, que deu 68 centavos, né, veio da composição aqui, ó, dos 40 centavos mais os 27 centavos, que eu já coloquei para vocês lá em quilowatt-hora e não megawatt. Ok? Então, caso vocês queiram verificar algum outro tipo de cliente, né, que tem algum outro tipo de situação, de enquadramento, você vai usar esse documento, algum tipo de benefício que ele tem, algum desconto, né, produtor rural. Então, é nessa parte aqui também que vocês vão achar, ó, benefícios tarifários, descontos, algumas situações, né, algumas empresas de saneamento de água e esgoto, ó, tem desconto aqui na tarifa de utilização de distribuição, na tarifa de energia, tem o valor percentual. Então, tudo isso vocês precisam. É muita coisa para mim estar mostrando durante a aula. Então, quando você precisar mexer com parte de tarifa, é recomendado que você olhe essas resoluções principais que eu citei aqui durante a aula para poder verificar o seu caso particular. Então vamos voltar lá para a aula. Bom, voltando aqui para a aula, vamos verificar então como que ficaria a minha conta de energia total. O que é colocado na minha fatura. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de fatura para vocês terem noção, tá? Do grupo A. Vamos pegar aqui a modalidade azul, que seria uma mais completa. O que muda aqui é porque tem duas tarifas de demanda e duas de energia, né? Mas vamos pegar ela aqui, ó. A minha fatura em reais vai ser o quê? A minha tarifa de consumo na ponta, vezes o consumo na ponta, mais a minha tarifa de consumo fora de ponta, vezes o consumo fora de ponta, mais a minha tarifa de demanda na ponta, vezes a demanda faturável na ponta, mais a tarifa de demanda fora da ponta, vezes a demanda faturável fora de ponta, vezes 1 menos os descontos, caso aconteça algum desconto, aí vai depender da situação, depois a gente olha nas faturas, mais 2 vezes a tarifa de demanda na ponta, vezes a demanda medida na ponta, menos a demanda contratada, para mim poder ter aqui a demanda de ultrapassagem. Então, a demanda de ultrapassagem, ela é multiplicada pelo dobro, né, da demanda na ponta. Mais 2 vezes a tarifa de demanda fora da ponta, vezes a demanda medida fora da ponta, menos a demanda contratada fora da ponta. Para mim pegar só o que excedeu. Então, a demanda de ultrapassagem, ela é multiplicada pelo dobro da tarifa da demanda fora da ponta. Então, cada um com a sua situação. Ponta com ponta, fora de ponta com fora de ponta. Mais, estou aqui, ó, mais tarifa de energia do subgrupo B1. Então, ó, o TE, tarifa de energia do B1, vezes a energia reativa excedente, caso ocorrer excedente reativo, caso o seu fator de potência esteja fora do 0,92, né, menor que 0,92, mais tarifa de demanda fora da ponta, categoria tarifária azul, ó, tarifa de demanda fora da ponta, categoria azul, vezes a demanda reativa excedente. Então, o valor da minha demanda reativa vai ser multiplicada pela minha tarifa de demanda fora da ponta da tarifa azul, certo? Vezes vezes os impostos, né? 1 sobre 1 menos os tributos, que é o ICMS, o PIS e o CONFINS. E aí entra também a iluminação pública, depois, que não entrou aí, né? E outras situações de bandeiras tarifárias também. Há algum desconto, vai entrar também somando aí, ou subtraindo, junto com esses dados. Vamos ver um pouquinho sobre essa energia reativa, essa demanda reativa também, como que funciona essa situação?
Demanda de ultrapassagem antes. Vamos lá. Conforme a Resolução Normativa 414/2010, a cobrança por ultrapassagem de demanda será efetuada quando a demanda medida exceder em mais de 5% da demanda contratada. Opa! Então eu tenho um gargalo ali, ó, eu tenho um fôlego de 5%. Até 5% eu não vou ser taxado com demanda de ultrapassagem. Se passar disso, aí sim eu vou ser taxado de um valor também compreendido 5%, tá? Não vai ser depois de 5% não. Vai ser do contratado para frente, se eu exceder os 5%. Se eu não exceder os 5%, eu fico dentro do valor contratado. Vamos lá, vamos recapitular. 5% é meu limite para poder taxar a demanda de ultrapassagem. Se não passar dos 5%, eu vou ser cobrado com o valor normal de demanda, só que no valor medido, ok? Se passar dos 5%, eu vou verificar o quanto que ultrapassou em relação ao contratado e multiplicar 2 vezes o valor da demanda no período normal, sem ultrapassagem. Então vai ser o dobro da tarifa. A gente vai ver isso numa conta de energia já já. O valor da cobrança por ultrapassagem será realizado conforme a equação. Então vamos lá. Quem é o DU aqui? Ó? DU é o valor da demanda excedente por posto tarifário. Então esse P quer dizer ponta e fora de ponta. Quando cabível. Então, se tiver necessidade de ponta e fora de ponta, é só substituir nesse Pzinho aí, tá? Então, o valor de demanda, excedente, quem que vai ser? A minha demanda, ó, quem que é o meu DPAM, né? Demanda de potência medida, tá? Por posto tarifário, quando cabível, em quilowatts, menos o DPAC, quem é o DPAC? Demanda de potência contratada. Então, quanto foi medido, quanto foi contratado? Subtrai um do outro, você tem o excedente. Vezes 2 vezes a tarifa de demanda de acordo com o posto tarifário. Qual é a tarifa de demanda? Ponta ou fora de ponta, se tiver incidência de demanda ponta e fora de ponta. Isso no caso se for azul, se for no verde, é só uma demanda, né, que a gente chama de demanda fora de ponta. Cobrança energia reativa, vamos lá. Quando o valor do fator de potência medido da unidade consumidora fica abaixo de 0,92, as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica estão autorizadas a cobrar pela energia reativa e pela demanda de potência reativa. Essas parcelas são denominadas na fatura de energia de consumo como energia reativa excedente, ERE, e demanda reativa excedente, DRE. Depende da concessionária. A concessionária Eletropaulo ela chama de UFER. E aí só energia reativa. A Energisa chama de energia reativa excede. A EPE Bandeirantes, ela chama de ERE na fatura de energia. Vem escrito na fatura de energia, tá? A CPFL chama de consumo de reativo ESEC, né? De excedente. A CELPA, ela chama de consumo de reativo excedente, direto, sim, na fatura. Então, pegando uma fatura da Energisa, que ela vai chamar de energia reativa excedente, vai estar escrito desta forma na sua fatura. Então lá, energia reativa excedente em kWh na ponta e fora de ponta. Ok? Então pode estar escrito ERE, DRE, UFER, né? DFER, dependendo da situação, se é demanda ou se é energia. E aí quando você vai configurar os medidores também, ele já vem com essas configurações da interna, então você precisa saber que há uma diferença aí de nomenclatura de uma concessionária para outra. Então, o fator de potência deve ser verificado por medição permanente, sendo obrigatório para o grupo A e facultativo para o grupo B. Então, eu vou medir fator de potência obrigatório para o grupo A, não necessariamente tem a obrigação de medir para o grupo B, mas pode sim medir para o grupo B, dependendo do tipo de cliente. Aí tem que ver cada resolução, cada norma, como se enquadra essa situação. O fator de potência é verificado a cada intervalo de 1 hora e o total de energia reativa faturada é a somatória dos valores verificados a cada um dos intervalos horários e a demanda de energia reativa é verificada em relação à demanda medida e a faturável. Vamos lá, calma aí que a gente vai explicar isso melhor. É melhor vocês verem as equações para poder entender isso aqui com calma. Vamos lá. Caso a unidade consumidora não possua medição apropriada, horária, é verificado o fator de potência médio no ciclo de faturamento. A gente viu isso numa aula lá atrás, né, quando falou de fator de potência. O fator de potência médio para um período P é obtido pela equação. Então vamos lá. Fator de potência médio vai ser o cosseno do arco tangente da energia reativa sobre a energia ativa dentro de um período de 1 mês aí, tá? De faturamento.
É assim que a gente vai calcular, então, esse fator de potência médio e aí calcula essa energia reativa em cima do fator de potência médio. Lembra que eu falei para vocês, lá na situação do meu pai, que ele está enquadrado no grupo B e ele paga reativo, e o reativo dele lá é calculado dessa situação aqui, ó. Lá ele é rural, ele é final de linha, ele recebe energia em 34,5 kV e ele tem um transformador de 75 kVA e ele está enquadrado nessa situação aqui. Continuando então sobre a energia reativa, ó, a energia reativa é faturada pela tarifa de energia TE, né, do subgrupo B1. Então eu já falei isso lá atrás, lembra aquele quadradinho azul quando eu falei de como que era composta a tarifa? Então a energia reativa ela é com base na tarifa TE, só o TE, tá? Não é o TC, tarifa de consumo, é só o TE do subgrupo B1. E a demanda de energia reativa pela tarifa de demanda do grupo A, fora de ponta, modalidade azul. Caso vocês queiram saber certinho o valor, volta naquela planilha que eu mostrei lá atrás, para vocês acharem isso lá. No período indutivo, vamos lá, o que é isso, professor? Período indutivo, existe dois períodos onde você vai medir o fator de potência. O período capacitivo, que é 6 horas do dia, e o período indutivo, que é os demais horários do dia. Eu não posso ter o fator de potência abaixo de 0,92. Se eu tiver, tanto indutivo como capacitivo, de acordo com o período, eu vou pagar por essa energia reativa. Então vamos lá. No período indutivo é verificado somente os fatores de potência menor que 0,92 indutivo, que é onde você solicita reativo da rede. No período capacitivo é verificado somente os fatores de potência menores que 0,92 capacitivo. Então se o meu sistema tiver indutivo no horário capacitivo é cobrado? Não, só se ele for capacitivo. O que acontece? Na madrugada, que é o horário do capacitivo, quanto mais eu injetar reativo capacitivo na rede, para corrigir fator de potência indutivo, eu vou subir o nível de tensão. E geralmente acontece de ter uma tensão maior no período da noite, quando tem a redução das indústrias que acontece durante o dia. Então, a maioria das indústrias trabalha durante o período comercial, né, durante o dia, então a tensão cai. Se consumir muito reativo indutivo, tensão cai. Então, se você injeta reativo capacitivo excedente, você está melhorando o nível de tensão. Então, durante o período indutivo, que é ao longo do dia, não é taxado capacitivo. Você pode jogar capacitivo à vontade. Já no período noturno, que é taxado o reativo capacitivo, a tensão ela é mais elevada. Então, se você estiver absorvendo o reativo da rede, que seria indutivo o seu sistema, você está ajudando em controlar o nível de tensão. Então, por isso que nos períodos respectivos, só é taxado o fator de potência daquela característica. Então, se o período é indutivo, só vai verificar se o fator de potência é 0,92 indutivo. Se ele tiver 0,8 capacitivo, não vai ser taxado, tá? Porque ele já está depois do 1, né? Fator de potência unitário. Ele já passou para o lado capacitivo. Agora, se ele tiver 0,92 para baixo indutivo, ele vai ser taxado. A mesma coisa acontece com o capacitivo. Então, a energia reativa capacitiva é medida em um período de 6 horas consecutivo entre as 23h30 e 6h30, sendo normalmente fixado entre meia-noite e 6. Aí vai depender da concessionária. Já a energia reativa indutiva é medida nas demais horas do dia, então qualquer horário fora desse é o reativo indutivo que está sendo taxado. Por isso que é interessante você fazer o controle ali dos bancos de capacitores, se vai ficar ligado o tempo todo ou se vai sair. Então, numa situação onde você paga o reativo capacitivo, vou pegar um exemplo de uma indústria. Lá do grupo B, que está sendo taxado o fator de potência médio, ok? Foi colocado um banco de capacitor fixo para corrigir o fator de potência indutivo. Só que, à noite, ele fica injetando capacitivo na rede. Mas nesse consumidor em específico, não é cobrado o reativo capacitivo. É a situação lá do meu pai. Lembra que eu falei para vocês? O meu pai só é cobrado em reativo indutivo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um capacitor fixo. Esse capacitor fixo injeta reativo à noite. Mas a Energisa não cobra reativo capacitivo dele, porque ele calcula pela média do reativo indutivo. Não faz a separação. Já numa situação do grupo A, que ele faz a separação por posto horário, aí sim ele vai pegar o indutivo e vai pegar o capacitivo. Lá ele faz por média. E quando ele faz por média, ele simplesmente ignora o capacitivo. Então, quando eu vou fazer a conta por essa equação aqui, ó, ela é pego só o reativo indutivo. Ele ignora o capacitivo. Como ele se enquadrou nessa situação aqui, eu deixei o capacitor fixo.
Numa situação onde é cobrado de acordo com a hora do dia, eu deveria ter colocado lá então um controlador horário para quando chegar nesse horário ou volta desse horário, desligar o capacitor do barramento. Aí eu não pagaria pelo indutivo que está sendo injetado à noite, das cargas indutivas, certo? Então entenda aí a diferença, você vai ter que ver a situação de cada consumidor. Então não adianta eu vir aqui e dar uma receita de bolo para vocês, sendo que muda de uma situação para outra. Então eu tento passar para vocês um pouco da experiência vivida, né, que não é muito, mas já dá para vocês terem uma noção aí de como que vai ser na vida real lá fora. A forma de cobrança da energia reativa e da demanda reativa excedente, de acordo com a modalidade tarifária, está resumido na tabela abaixo. Então vamos lá. Como que eu vou cobrar? Tarifa de energia do subgrupo B1, TE, vezes a energia que foi monitorada ao longo de um mês, mais a tarifa de demanda do grupo A, modalidade azul, fora de ponta, vezes a demanda reativa medida nesse período aí de um mês também, é o maior valor. Vezes os descontos, vezes aí os tributos, caso ocorra essa situação aqui. Vamos ver a equação que calcula então a cobrança aí de energia reativa, como que é feito a medição da energia reativa ao longo do mês. Então vamos lá, minha energia reativa, ela vai ser um somatório de quê? Da minha medição do fator de potência ali de hora em hora, e dependendo aí do número de amostragem, que vai ser do valor de um mês, né? A amostragem correspondente ao período das leituras, da leitura anterior da leitura atual. Então vai ser uma somatória de quem? Quem que é o meu EEAM? É o meu montante de energia elétrica ativa medida a cada intervalo de T de 1 hora durante o período de faturamento. Então eu vou medir energia ativa de hora em hora, vezes, então ó, energia ativa, vezes o fator de potência de referência, dividido pelo fator de potência medido dentro de 1 hora, menos 1. Então eu vou fazer essa somatória a cada amostragem de 1 hora. Energia medida, então, ativa em 1 hora, fator de potência de referência 0,92, fator de potência que foi lido, né, na unidade consumidora nesse período de 1 hora, ou para cada período de 1 hora, menos 1, faço essa continha, multiplico pela energia ativa, vezes o valor de referência equivalente à tarifa de energia TE, aplicado então aí ao grupo B1. Conseguiram entender então como que é medido então a minha energia reativa? Vai ser em função da minha energia ativa, do meu fator de potência de referência, do fator de potência medido a cada 1 hora, somando tudo isso ao longo do mês, multiplicando então pela minha tarifa TE de energia do grupo B1. Vamos ver como é que é calculada a demanda agora de energia reativa? Então vamos lá. A demanda de energia reativa vai ser calculada de acordo com o posto horário, ponta ou fora de ponta, se houver o caso, tá? E ele vai procurar, dentro dessa situação aqui, qual foi o maior valor, né, o máximo, das medições de hora em hora ao longo de um mês. Então, ao longo de um mês, de hora em hora, qual foi esse maior valor aqui, ó? O que quer dizer esse valor? É a demanda de potência ativa, medida de hora em hora, vezes o fator de potência de referência, dividido pelo fator de potência de hora em hora. Fazendo essa continha, qual foi o maior valor? Esse maior valor menos a minha demanda faturado, que aí seria o maior valor de demanda ativa medido ao longo de um mês, de acordo com o posto horário. Então eu faço uma equação dessa para ponta e um para fora de ponta, se houver a necessidade. Tudo isso vezes o meu valor de energia, que é em relação a quem? Vamos lá, quem é o VRDE? Valor referência, que vai ser em reais por quilowatt-hora, equivalente à tarifa de demanda de potência para o posto tarifário fora de ponta, das tarifas de fornecimento aplicável ao subgrupo do grupo A, para a modalidade tarifária horária azul. Então, é a demanda de potência fora de ponta do azul. Esse é o valor. A gente já viu isso lá atrás também, né? Então, é assim que eu chego no meu cálculo da minha demanda de potência reativa que aparece na minha fatura. Vamos ver aqui, então, já que estou falando de fatura, vamos ver aqui um exemplo. Bom, o que eu tenho aqui na minha fatura? Essa é uma fatura de setembro de 2019. Está aqui a unidade consumidora, mas é uma das unidades da universidade, tá? Não sei te falar agora certinho qual que eu peguei, mas já a gente olha isso. Houve um consumo na ponta de 4.830 kWh.
houve um consumo fora de ponta de 24.780 kWh. Aqui eu tenho os preços da tarifa sem tributos. Se você olhar lá a resolução de 2019, você vai ver esses valores, ok? Na modalidade que está enquadrada aqui, se eu não me engano, aqui é a modalidade verde. E eu tenho a tarifa com tributos, aí já incidindo o ICMS, o PIS e o COFINS, que foi colocado aqui, ó, ICMS, PIS e COFINS estão dados aí. Então você está vendo que o consumo no horário de ponta, ele é muito mais caro, né? R$ 2,35 com tributos, comparado com o consumo fora de ponta, que é de 50 centavos. Aqui eu tenho o adicional de bandeira vermelha, que aconteceu na época. Eu tenho a energia reativa excedente. Então foi mostrado aí, a gente acabou de calcular isso, né? Ele colocou aqui essa energia reativa medida ao longo de um mês. Foi calculada com base na minha tarifa TE de energia do grupo B1. A gente acabou de ver também, lá de 2019, só verificar lá na resolução, vocês vão ver isso. A demanda de potência medida na ponta, fora de ponta na realidade, é 107,1. Não tem na ponta porque aqui é a modalidade verde, né? A verde é só uma e ele traz como fora de ponta. Demanda de potência não consumida, aqui ele trouxe como não consumida 132,9. Se eu somar as duas aí, então eu tenho a demanda contratada. Por que ele trouxe diferente? Porque na não consumida é onde tem aquela briga do ICMS, que você já deve ter visto várias vezes na televisão, é que estavam cobrando o ICMS em cima de uma energia que não foi consumida, de uma demanda não consumida. Então aqui ele vem separado porque é removido o valor do ICMS do valor de demanda não consumido. Tá? Antigamente vinha tudo embutido, um valor só. Tipo, eu contratei um valor X, se eu não estou usando, eu vou ser cobrado em cima do valor contratado. Tá? Lembra que a demanda você paga pelo valor contratado. Se você exceder a demanda, você paga pelo valor medido e paga ainda o excedente de demanda que você contratou com 2 vezes o valor da tarifa, né, da demanda. Já vou mostrar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem. E aí agora, com essa briga que teve, o que aconteceu? Desmembrou. Eu só vou pagar ICMS em cima da minha demanda que foi utilizada. Se eu não utilizei, eu pago só o valor da tarifa. Né? Eu não pago imposto em cima de algo que eu não utilizei. Por isso que está separado aqui, tá? E aqui vem agora iluminação pública, imposto de renda, contribuição social, COFINS, PASEP. Aí já são outras situações que houve incidência ou desconto que aí a universidade tem em relação ao contrato com a concessionária. Vamos ver outras faturas, ver como que aparece nas outras faturas? Bom, essa é a fatura que a gente acabou de ver, ela é de Pontal do Araguaia, da UFMT. E aí, se eu descer aqui a fatura, vocês vão ver o seguinte. Gostaria de mostrar para vocês aqui no final. Eu tenho um histórico de 12 meses. Esse histórico é bom para você utilizar, para poder fazer análise. Ah, eu quero migrar para sistema verde, ou azul ou verde, né? Modalidade azul ou verde de tarifação. Será que compensa? Então, eu preciso ter um histórico aí de consumo, de energia, de demanda, para poder a gente fazer isso. Aqui ele traz, então, o consumo faturado na ponta e fora de ponta, e a demanda medida também na ponta e fora de ponta. E ele traz a energia reativa, no caso não houve aqui na ponta, mas tem fora de ponta, porque aqui a modalidade é verde, na verde só tem uma, né? Então eu só pego a fora de ponta, isso para qualquer horário. Mas isso aqui pode ser corrigido utilizando o quê? Banco de capacitor. Aí você pode eliminar isso da sua fatura. Se você olhar aqui embaixo, ele mostra o período de medição, né? E ele mostra a demanda contratada. Se fosse o azul, eu teria a medição contratada na ponta e fora de ponta. Como é a modalidade verde, ele só traz como fora de ponta. Então, a demanda contratada lá é 240 kW, certo? E aí você viu que ele não consumiu tudo isso, né? Ele consumiu quanto? Vamos ver. Ele consumiu 107 e deixou de consumir 132. Se isso permanecer, você está torrando dinheiro, né? Já que você paga pelo valor contratado, caso você não consuma. Precisa ser corrigido. Mas pode ser uma situação de férias, alguma coisa assim, por isso que não foi utilizado. Não vamos entrar no mérito da análise aqui não, tá? Aqui mostra a constante do medidor. Então, se você tiver acesso à memória de massa, que te dá aí todos os dados medidos, você tem que multiplicar pela constante do TC e do TP
para poder ter esses valores. Então aqui ele traz mais alguns dados, dados de consumo, medido e faturado. Aqui ele traz o consumo em quilowatt-hora ponta e fora de ponta, dos meses, né, anterior e atual. A demanda, ponta e fora de ponta. Dá para você ter uma noção então aqui da sua demanda na ponta e fora de ponta, para poder fazer os cálculos para a tarifa azul. Então, professor, então eu não tenho aqui às vezes a medição, né, eu não tenho como colocar um medidor lá, mas se você conseguir ter acesso às 12 últimas faturas da unidade consumidora do seu cliente, você consegue ter esse acesso então aqui na fatura dele. Coloca isso no Excel e você consegue fazer a análise matemática para ver qual fatura vai ficar mais barata no final do mês. Vamos ver uma outra fatura? Eu tenho aqui uma fatura da Universidade de Rondonópolis. Eu tenho aqui um consumo de energia ponta e fora de ponta. Então o consumo é maior na fora de ponta. Bandeira vermelha e bandeira amarela foi incidido nesse período, outubro de 2019. Eu tenho energia reativa excedente, foi considerado ponta e fora de ponta, tá? Eu tenho demanda de potência fora de ponta, tá aí, 882. Eu tenho demanda de potência de ultrapassagem. Olha que ele consumiu lá, né? Teve mais carga ligada ao mesmo tempo do que ele solicitou. Então vamos ver aqui qual que é a demanda contratada dele. A demanda contratada lá é de 705 kW. Como a demanda foi medida, a maior demanda ao longo de um mês, no período de quanto? Vamos ver aqui, cadê? Desculpa, tá subindo e descendo aí. De 9/9 a 9/10, esse foi o período de leitura. Nesse período, então ele teve uma demanda máxima lá de 882 e ele contratou 705. Então eu vou pagar pelos 882 a tarifa normal e vou pagar a diferença dos 705 para o 882 com o valor de 2 vezes a tarifa normal. Olha que aqui eu estou pagando 3 vezes. Dentro desse valor de 882 está embutido esse, não tá? E eu estou pagando tarifa normal. Depois eu pego só o que excedeu e pago de novo com a tarifa duplicada. Tá vendo que não vale a pena você ter excedente de demanda? Então tem que tomar cuidado aí com essas multas que vêm, né? A gente fala de multa, mas já está estabelecido isso pela resolução. E você paga porque você ultrapassou a demanda. Então muita carga ligada ao mesmo tempo. Se isso vier sendo incidido todos os meses, tem que rever o contrato e aumentar então a demanda contratada para você não pagar aí, ó, R$49 mil só de demanda de ultrapassagem, numa conta de um mês. Aqui embaixo tem os outros valores de iluminação pública e aí outros valores que foram descontados dessa fatura. Aí tem que analisar caso a caso porque que houve esses descontos, tá? Não vou entrar aqui no mérito. Vamos ver mais uma fatura? Essa é a conta de energia aqui de Cuiabá, da Universidade, de outubro de 2019. Então eu tenho aqui o consumo de energia ativa de 105 mil no horário de ponta, no horário fora de ponta 995.400. Então tem os valores aí, que basicamente é o que a gente já vem vendo nas outras faturas, né? Adicional de bandeira vermelha e amarela também aconteceu no anterior, porque é o mesmo período. Energia reativa excedente na ponta e fora de ponta, então houve aí a medição de energia reativa, fator de potência fora do normal, né, de 0,92, poderia ser eliminado isso da conta colocando o banco de capacitor, mas como aqui é a universidade, a carga ela é bem variável, né, não é uma carga concentrada, tipo uma indústria, eu vou lá e corrijo o fator de potência de um motor, está corrigido. Aqui eu posso ter o fator de potência em relação aos ar-condicionado, eu posso ter em relação a transformador a vazio, então a carga oscila muito e é difícil de fazer esse controle do fator de potência, por isso que sempre aparece aí, mês sim, mês não, a cobrança de reativo, tá? Demanda de potência medida, fora de ponta, 4.620, demanda de potência não consumida, então olha que aqui eu não consumi, então não incide o ICMS em cima disso. Vamos ver lá embaixo o que foi contratado? A demanda contratada é de 5.000 kW, então eu vou pagar pelos 5.000, só que eu vou tirar o imposto de ICMS do que eu não usei. Só essa é a diferença, mas eu pago pelo que eu contratei. Então se eu contratar uma demanda alta e não utilizar,
você está jogando dinheiro fora. Isso que a gente vai falar agora na continuação da aula. Vamos voltar lá para a gente ver o que a gente pode discutir mais? Antes disso, ó, a constante do medidor da nossa unidade consumidora, lá da cabine de medição da universidade, é de 4.200. Então, todos os valores lidos lá de consumo, eu tenho que multiplicar por 4.200, que é a constante do TC, vezes a constante do TP. Eu vou mostrar isso para vocês na aula de laboratório. Voltando aqui para a nossa aula, e já para a gente encerrar o assunto também, como que eu posso fazer uma redução na minha fatura de energia? Eu mostrei para vocês aí uma visão de como é faturado, como que é calculado. Vocês viram aí situações de demanda de ultrapassagem, cobrança de energia reativa, demanda de reativo. Como que eu posso pegar uma fatura de energia e fazer uma redução dessa fatura? Isso acontecia muito, acontece muito, né? As empresas, quando não tem um engenheiro eletricista na unidade consumidora, ela contrata esse serviço de consultoria. Você, como engenheiro, vai lá, faz a readequação tarifária dele e você cobra, né, desse cliente. Eu não vou te falar agora quanto, mas eu lembro de situações de quando eu fazia a universidade, exemplos que foram me dados, tá? De que o valor que você reduzir da fatura de energia, você receba aquele valor durante 6 meses. Ou você negocia isso com o consumidor. Imagina se você consegue reduzir 10 mil ou 50 mil na fatura de energia só por mudar o enquadramento tarifário dele da azul para verde, da verde para azul. E você receber isso. Ele vai pagar porque ele já vinha pagando, né? Depois desses 6 meses ou 3 meses que você receber esse dinheiro, ele vai ter esse desconto para o resto do ano. Então é viável para o consumidor fazer isso e é onde o pessoal fala que ganha dinheiro com a engenharia elétrica, né? É essa questão do enquadramento tarifário. Mexer com tarifa de energia é vantajoso em algumas situações se você conseguir aí fazer baixar a fatura de energia das indústrias, né, dos consumidores, principalmente os comerciais aqui na região de Cuiabá ou das cidades, que não entende, né? Na indústria é mais fácil, porque na indústria sempre tem um engenheiro eletricista ali cuidando, mas no comercial, dentro da cidade, as pessoas não sabem, às vezes estão pagando reativo, indutivo, não sabe disso, por causa do ar-condicionado, por causa de freezer, não sabe, e você vai lá e simplesmente coloca o capacitor para corrigir o fator de potência e você reduz a fatura ali daquela unidade consumidora e você fica feliz, o consumidor também, você ganha em cima disso, tá? É um modo então de você ganhar dinheiro aí em relação ao enquadramento tarifário. Vamos lá, como reduzir então a fatura de energia? Como reduzir os custos com energia elétrica, tendo em vista as informações dos itens anteriores a respeito da composição da fatura de energia elétrica? Correção do fator de potência, o primeiro. Corrigir o fator de potência, você para de pagar aquele monte de coisa de reativo. Vocês viram lá que foi 49 mil reais numa conta da universidade só de energia reativa. Eu estou falando isso, mas isso é comum, tá? Isso é comum ter aí em várias empresas. Então, se você sair aí olhando, você tem contato com algumas empresas, você vai enxergar isso, vai corrigir o fator de potência. Aí a questão é, tem que analisar como você vai corrigir esse fator de potência. Vai ser direto no motor? Vai ser uma correção só geral na unidade consumidora? Tudo depende. Depende de como é tarifado. Lembra lá do caso do meu pai que não cobrava capacitivo? Então eu liguei um capacitor lá na entrada diretão. Cobra capacitivo? Então é melhor fazer a compensação pontual para cada carga. Tem harmônico ou não? Então tem que tomar cuidado com isso também. Avaliação da demanda contratada. Eu estou com uma demanda abaixo do que eu estou usando, estou pagando ultrapassagem, eu estou com uma demanda acima do que eu contratei e estou usando menos, né? Desculpa, eu estou com uma demanda contratada alta e estou consumindo pouco, então tudo isso tem que ser revisto, né? Tem que ser alterado o contrato, porque você está pagando por energia ou que você não está usando, ou você está pagando multa porque está excedendo. Se você mudar o contrato, aumentar essa demanda, você não tem esse problema. Avaliação da modalidade tarifária. Às vezes você está enquadrado no grupo na modalidade verde, mas a azul seria mais barata, ou o inverso. Você viu aí que a universidade estava enquadrada na tarifa verde, né? Modalidade verde. E você viu lá na tabela que a verde tem uma tarifa de energia muito mais cara no horário de ponta. Mas em compensação a demanda é mais barata. E você viu que a demanda da universidade é de 5.000 kW. Então, na hora que colocar na balança, o preço da demanda da azul, com a tarifa da azul, com o preço da demanda da verde, com a tarifa da verde, mesmo a tarifa sendo mais cara, a verde ainda compensa mais. Se vocês procurarem lá no site da elétrica, tem trabalhos de TFC de alunos, colegas de vocês, que fizeram essa análise já das tarifas da universidade, de mudar para o grupo
Mercado Livre, para a tarifa azul, sair da tarifa verde, e aí foi constatado que ainda na verde compensa mais. Então, se você tiver curiosidade, procure os TFC lá no site da elétrica, que é ufmt.br/DENE, D-E-N-E, tá? Então, na modalidade tarifária, você vai fazer o seguinte: enquadramento na melhor modalidade tarifária de acordo com o perfil de consumo e demanda ao longo das horas do dia. Lembra lá do fator de carga e fator de demanda? É importante agora isso aí, ó, analisar isso. Vamos ver aqui o seguinte, ó, a escolha de um sistema tarifário. Eu posso escolher entre o azul ou verde ou Mercado Livre, né, no grupo A, convencional não mais. Nesse caso eu estou procurando qual que seria o quê? O mais adequado, que pode gerar uma economia significativa na conta de energia da instalação. Então, só de eu mudar de uma unidade para outra, eu posso ter uma redução aí de mais de 100 mil reais numa conta. Vamos fazer um exemplo rápido aqui, ó. A demanda contratada da universidade é 5.000 kW. Tá? Vamos pensar que ela não consegue ter o controle de carga ao longo do horário de ponta ou fora de ponta. Que aí depende das aulas, né? Diferente da indústria, que pode concentrar tudo fora do horário de ponta, e no horário de ponta diminui um pouco ali a sua produção ou coloca geração própria. Vamos pensar que seja 5.000 kW então em qualquer momento. Lá às 18 horas ela está bombando, um monte de ar-condicionado ligado, um monte de sala de aula funcionando. Então, se eu pegar aqui, ó, 5.000 vezes a minha demanda aqui, ó, que seria 54,19, vezes 54, vezes R$ 54,19, vai ser igual a quanto? 270 mil reais só de demanda na ponta. Agora vamos pegar, no caso, como está na verde, 5.000 vezes 20,46. Eu vou pagar 102 mil reais. Olha a diferença que eu estou pagando só em função da demanda. No caso da tarifa horária verde, a demanda é uma só, independente do horário do dia. Então é 5.000 para qualquer horário. Já na azul, eu vou ter que pagar esse valor para o valor na ponta e o outro valor para o valor fora de ponta. São valores diferenciados de acordo com a hora do dia. Então no azul teria que somar os dois aqui, tá vendo? Que essa soma dos valores da demanda compensa esse 1,80 do kWh na ponta, comparado aqui, ó, com 51 centavos no horário de ponta na azul. Entenderam agora qual que é a análise que vocês têm que fazer? Não é simplesmente olhar aqui e falar assim, não, vai ser a azul, compensa mais, porque o consumo aqui é menor, a tarifa de consumo é menor, mas a demanda é maior. Então tem que tomar cuidado com isso. Voltando aqui então para a nossa aula, ó, para isso recorre-se à análise do consumo e demanda registrados, né, o valor médio, o máximo, ponto e fora de ponta, você precisa ter todos esses dados, de preferência dos últimos 12 meses, mas melhor ainda se fosse nos últimos 24 e 36 meses. Se você tiver esses dados de consumo e demanda, ponta, fora de ponta, valor máximo, valor médio, você consegue chegar então no seu enquadramento, qual a situação que fica melhor, qual é a demanda a ser contratada, certo? Se é demanda, uma única demanda na verde ou se é uma demanda na ponta e fora de ponta, e aí você vai conseguir calcular qual vai ser a fatura de energia no final do mês. Verificar se houver ultrapassagem de demanda ou subutilização da demanda contratada. Então, se passou, tem que tomar cuidado com isso. Se você deixou de usar, também. Então, você contratou 5.000, vai estar sempre usando 4.000, vamos reduzir então essa demanda para próximo de 4.000, para poder não pagar esse valor que você não está usando. Verificar a possibilidade de remanejamento dos horários de trabalho de certas cargas nas instalações a fim de diminuir a demanda de pico ou aumentar o consumo em horários mais ociosos, melhorando o fator de carga. No caso da universidade, como é que eu vou mexer no horário de ponta? No horário das aulas? Fica mais difícil, né? A indústria já consegue fazer esse controle. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Cada unidade consumidora, cada consumidor tem um perfil. Então, vocês precisam verificar esse perfil. Se você não sabe o perfil de carga, compensa você colocar um medidor lá uma semana medindo aquela empresa trabalhando no seu regime normal de operação. O objetivo é fazer com que os valores de demanda contratada, registrada e faturada tenham valores próximos. Então,
Eu quero sempre trabalhar ali no meu limite, tá? Do contratado com o que eu vou pagar. Não quero pagar por coisa que eu não uso e nem pagar por coisa que eu excedi. Situações indesejadas. Mau aproveitamento da demanda contratada. Então eu contrato uma demanda lá de 5.000 kW, porque 3 horas da tarde, 2 horas da tarde deu 5.000 kW, mas os outros horários tudo ficou em 2,5, 2.500 kW. Então tá ruim isso, né? Porque eu concentrei muita carga no mesmo horário, eu tenho que pagar pela demanda contratada. Ou ao contrário, contratei uma demanda menor e está ultrapassando o tempo todo, e se vocês viram aí que o valor de ultrapassagem não é barato. Realizar simulações das despesas mensais de energia em cada situação tarifária. Aí é você montar uma baita de uma planilha de Excel, bem montada, bem embolada, conforme você vai inserindo os dados dos clientes, você já vai saindo com o valor das suas tarifas. E aí você pode usar essa planilha depois para qualquer cliente, desde que você readeque ali os valores da tarifa, né? Se mudar a resolução e mudar as condições para cada consumidor, memória de massa, né? Dos últimos 12, 24 ou 36 meses, melhor ainda. E aí a sua planilha pega tudo isso e já te dá na saída lá o valor da tarifa, se você tivesse no sistema azul ou no verde. Aqui tem um exemplo do mau aproveitamento da demanda contratada. Então eu tenho a demanda contratada aqui em verde, fora da ponta, e eu tenho em vermelho a demanda contratada na ponta. Então se eu contratei isso aqui na ponta, e eu só utilizei isso, olha a diferença. Eu tenho aqui mais ou menos 4.000 e aqui mais ou menos 5.800. Olha quantos mil watts eu estou pagando em cima daqueles R$20, R$16, R$54, né, no horário de ponta, vezes aí 1.000 e poucos quilowatts. É uma energia que eu não estou usando, então contrate uma energia fora de ponta mais próximo da minha situação real. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma concentração maior, né, mas tenho ainda um espaço ali, uma folga, sabendo que eu tenho 5%, né, de limite para cima, para não pagar a ultrapassagem, eu poderia contratar uma demanda menor aqui nessa situação. Por isso que é importante você analisar o período de um ano, porque essa carga pode oscilar ao longo dos 12 meses, períodos mais úmidos, períodos mais quentes, né? Isso pode afetar a sua carga. Ultrapassagem de demanda contratada. Então, contratou um valor de demanda e você está pagando aí, então, por ultrapassagem, e a ultrapassagem não é barata. Tanto na demanda fora de ponta, quanto na ponta. Muita gente está pagando por isso sem saber, não entende a sua fatura de energia. Então, é onde acontece do eletricista, do engenheiro eletricista, vir aí com o seu conhecimento de medidas elétricas, que eu estou passando para vocês aqui, e fazer a readequação tarifária daquela unidade consumidora. Ir lá, alterar o contrato, aumentar a demanda contratada na ponta, aumentar a demanda contratada fora da ponta e parar de pagar essas multas por excedente de demanda de ultrapassagem. Bom, basicamente era isso que eu tinha que passar para vocês. Te dei aí uma noção, né, de como é feito o sistema tarifário. Não mostrei tudo, é claro, não tem como mostrar tudo, o tempo ele é curto. Eu poderia mostrar como é que é composta a tarifa lá da iluminação pública também, outras situações. Mas já deu para vocês ter uma boa noção e já tem aí um caminho para vocês seguir ou procurar, caso vocês precisem trabalhar aí com enquadramento tarifário. Certo? Próxima aula, então, a gente vai falar aqui sobre o mercado livre de energia e a gente encerra essa parte aí de sistema tarifário, fala sobre eficiência energética, que é o nosso último tópico da nossa disciplina, e a gente encerra a disciplina. Então, a gente se vê na próxima aula falando sobre mercado livre.